Amigas e amigos, esse rumoroso afastamento do senador tucano Aécio Neves por uma parte do Supremo Tribunal Federal é muito revelador para a gente entender o sentido de classe e os interesses das facções na condução política do golpe. O Aécio Neves não merece nenhuma consideração pelo que ele fez, pelo que ele é, se jogou aí nesse jogo sujo da Operação Lava Jato nas eleições de 2014, com aquelas baixarias, inclusive contra a presidenta Dilma Rousseff, se enlameou no processo do impeachment fraudulento da presidenta Dilma Rousseff, se sujou nesse golpe que é um dos mais sujos da nossa história. Portanto, não merece nenhuma consideração. Mas a questão não é essa. A questão é o ataque que essa facção do golpe, ligada ao Grupo Globo, vem fazendo à Constituição, à democracia. Esta que é a essência da coisa. Eles estão com uma campanha hoje violentíssima, não contra o Aécio Neves, contra o chamado Poder Legislativo, a classe política que eles chamam. Está aí a manchete do jornal O Globo hoje, absolutamente reveladora nesse sentido, que diz aqui: PT, Temer e Gilmar se unem contra a STF por afastar a Aécio. Veja que eles jogaram o Aécio lá no fim, lá no fundo. Não é o Aécio a questão. É exatamente o que ele chama de classe política, o poder legislativo, essa história do corporativismo. Hoje nas redes aí do Grupo Globo está cheio disso, as rodinhas na rede de rádio CBN, na Globo News, nos telejornais, as vinhetas, os comentários. Corporativismo, como se eles não tivessem corporativismo lá nas facções que eles organizaram, aqueles grupos corrompidos do Poder Judiciário, o espectro da Operação Lava Jato, os manifestos se protegendo, todo tipo de maracutaia, varrendo tudo para debaixo do tapete, como eles organizam os seus atores, inclusive ministro do STF. Que é isso, né? É a política, a expressão concentrada da economia, de interesses sociais, de interesses de classe. É isso que está por trás de tudo isso, é por aí que a gente tem que entender as coisas. Esse negócio de classe política. O Merval Pereira, que é o porta-voz dos Marinho no Grupo Globo, hoje na sua coluna, também é explícito nesse sentido. Diz aqui o título da coluna dele: a classe política como um todo está em jogo. Olha aí o que eu venho falando aqui. Aí na chamada ele diz: o que as investigações da Lava Jato estão revelando é que leis são literalmente compradas dentro do Congresso. Olha aí, é o inferninho da classe política. Aqui estão os sujos, os maus, nós somos os limpos e os bons. O marketing goebbeliano do regime nazista, a mídia fascista, o sentido fascista, e a facção mesmo, eles não têm dó nem piedade. Facção organizada, tem interesse deles, eles passam por cima de tudo, atropelam, matam, assassinam, como fizeram com o regime dos latrocidas de 64. Tem um caso aqui que eu quero comentar que ilustra isso, que é uma decisão de uma juíza chamada Cláudia de Lima Menge, da 4ª Vara Civil de São Paulo, que ela rejeitou um pedido do Aécio Neves de direito de resposta na revista Veja. Não vou entrar aqui no mérito, porque é isso, né? O Aécio Neves não tem como fazer a defesa do Aécio Neves. É indefensável a conduta do Aécio Neves. Mas, eu volto a dizer aqui, o que está em questão é a Constituição. Mesmo ela sendo pisoteada aí por esses golpistas, nesse processo de assalto que eles estão promovendo ao nosso país, mas o país está na mão de assaltantes, repito, né, na mira de assaltantes. Mesmo com tudo isso, tem a Constituição em vigor. É necessário fazer a defesa da Constituição porque ela foi elaborada num processo de uma constituinte eleita pelo povo numa ascensão da democracia. É importante esses períodos de ascensão da democracia. As duas constituições da República elaboradas nesse processo são marcos civilizatórios, conquistas da nossa civilização, da nossa democracia, do nosso desenvolvimento, a de 46 e a de 88. É aí que está o X da questão. E a Constituição diz que as regras têm que ser obedecidas. A Constituição está no vértice de qualquer sociedade que preza a democracia, a civilidade, o desenvolvimento social, político, cultural e etc. Agora, voltando à sentença da juíza, ela diz aqui que reportagens não exigem o mesmo rigor técnico e investigativo aplicável a peças de acusação ou sentenças, pois a agilidade inerente à divulgação de notícias não admite prévia e alentada confirmação da sua veracidade literal. Ou seja, então eles podem fazer o que eles bem entendem, a Constituição que se dane, não vale nada a Constituição. Veja, eu falei aqui de seita, um dia antes do Palácio divulgar a carta dizendo que o PT é uma seita, que não tem um homem lá que não é de carne e osso, aquelas bobagens que o Palácio falou aí na carta. Eu falei aqui de seita, que é uma seita, isso aqui é uma seita mesmo, dogmas, que eles empurram goela abaixo
da opinião pública para a pronta aceitação dos demais, sem contestação, é a verdade absoluta. Como ela pode dizer uma coisa dessa? Dane-se a Constituição, dane-se o povo, dane-se a democracia, dane-se tudo. O que importa é a reportagem, é a Veja, o Grupo Globo e tal. Vejam como são as coisas, exatamente por aí. Já o Estadão levanta a questão por um outro ponto de vista, que eu tenho falado aqui. Essa outra facção do golpe, que tem no Estadão o seu porta-voz, acaba revelando verdades muito úteis, que seriam excelentes se não fosse do Estadão, se não fosse dessa facção, que diz aqui: a lei não é o limite, é o título do editorial, falando aqui que... Porque isso é uma subjetividade cega. O Fachin, quando ele afastou Aécio Neves, lá da outra vez, que depois foi revogada pela decisão do Marco Aurélio Mello, outro ministro do STF, e o Fachin é o homem da Lava Jato, o homem da Globo, o Edson Fachin, é o relator da Lava Jato lá no STF. É que ele fala do Código de Processamento Penal, quer dizer, a Constituição é o vértice de tudo, é na Constituição que a gente tem que se basear, que é o que diz aqui o editorial do jornal Estado de São Paulo. E ele revela aqui, o editorial, algumas falas desses ministros cooptados pelo Grupo Globo, serviçais do Grupo Globo, que é o caso do Luiz Fux, por exemplo, dando lição de moral. Diz aqui que o Fux dizendo, o Aécio Neves devia ter se despedido, quer dizer, vai embora, sai daí. Ele mesmo, por si só, devia, vou embora, não presto para nada. Lição de moral. Quem é o Fux para falar isso do Aécio? Ou quem é o Aécio para falar de qualquer outra gente deles lá? Ou seja, entre o compadrio deles lá. Agora, a gente vê aqui a revelação dessa moralidade de fancaria, de prostíbulo que eu tenho falado aqui, esse casuísmo, essa falta de compromisso com os princípios morais, éticos. O casuísmo é uma manifestação clara, já tenho comentado isso aqui, a manifestação fundamental da falta de caráter de uma pessoa. Aí ele diz aqui, o Fux, mas como ele não teve esse gesto de grandeza, o Aécio, nós vamos auxiliá-lo a pedir uma licença para sair do Senado Federal. Olha aí, totalitário, típico dessa gente do Grupo Globo, da mídia de uma maneira geral. É uma argumentação de totalitário. O Luiz Roberto Barroso, que é outro ministro da Globo lá no STF, vai na mesma linha, dizendo que seria uma incongruência manter supostos cúmplices de Aécio, a irmã dele, falando da irmã dele, da Andréa Neves, que está presa, e não punir o próprio senador de forma semelhante. Há indícios bastante suficientes, a meu ver, de autoria e materialidade. Então por que não instaura o devido processo legal que eu comentei no vídeo aqui passado? Se tem a materialidade, que vão atrás disso, comprove, faça o processo legal, respeite o artigo 53 da Constituição, que diz que um parlamentar só pode ser preso com autorização de seus pares. Quer dizer, o legislativo, quem faz o controle do legislativo é o povo, pelo voto. É o que diz a Constituição. Lógico que tem a mídia fazendo todas as manipulações, afastando o povo da dinâmica política, consequentemente social e econômica do país. Essa é a lógica. A mídia é um ente político essencial de um processo político, qualquer processo político da direita. Mas o que diz a Constituição é que o Poder Legislativo tem que ser controlado pelo povo. Ninguém delegou a esses ministros do Grupo Globo, do STF, não, o Grupo Globo, ninguém passou procuração, ninguém elegeu, ninguém votou neles para fazer o que eles estão fazendo, rasgando a Constituição, pisoteando a Constituição. A Rosa Weber, que é a outra ministra do STF que votou, vai na mesma linha, dando lição de moral. Portanto, é mais um episódio aqui para a gente ver o que é o moralismo de fancaria, de prostíbulo, os interesses de facções que se estabeleceram aí no processo deste golpe, desse assalto que eles estão promovendo contra o povo, contra o país, contra a democracia e etc. Muito obrigado pela atenção, divulga o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.